Tem música, mas também tem microfone. Oi, Zlatka. Oi, Jacob. Como é que vocês estão? Deixa eu trocar de tela aqui pra gente fazer os testes. Porque a minha live não seria uma live se não tivesse testes. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Sempre, sempre. Respondendo, Jacob, sim, tem música. Vocês escutam a música? Você consegue ouvir a música? Oi, Zlatka. Como você está hoje? Gringoglot, Richard, eu não sei se você está aí, mas... olá, seja muito bem-vindo. Zlatka, seja muito bem-vinda. E Jacob, seja muito bem-vindo. Como vocês estão hoje, nessa sexta-feira de agosto, dia 11 de agosto de 2023. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Muito bom. Paulinha, oi Paulinha, oi Paulinha. Seja muito bem-vinda, Paulinha. Também, tudo muito bem, tudo muito bom, tudo muito bem. O chat tá aparecendo aqui pra vocês? Tá, né? Tá. Ok. Eu tenho uma pergunta técnica. Como está o volume da música em relação à minha voz? Eu gostaria de saber se tá bom, se tá alta, se tá equilibrada. Mas sintam-se à vontade para me dar instruções. Luan, baixa a música. Luan, aumenta a música. O que aconteceu com o seu cabelo? Essa é uma pergunta muito interessante, Jacob. Você já assistiu 101 Dálmatas? É tudo que eu posso dizer. Ok, now the chat is working. Enfim, Jacob, eu resolvi... Música boa? Beleza. Eu resolvi fazer uma coisa diferente no meu cabelo, aqui. 50% do meu cabelo... Na verdade, aqui. 50% do cabelo é branco e 50% esse, normal. Por quê? Por que não? Melhor resposta. Meu pai, quick story, I promise. Meu pai, ele não tem... Oi, Nicole. A moderadora chegou. Tech support is here. Tô brincando, Nicole. Tá tudo funcionando. É até estranho, mas tá tudo funcionando. O que eu ia dizer? Sim, meu pai. Quick story. Meu pai, ele não tem muito cabelo. Ele perdeu o cabelo. Em português, a palavra para isso é calvície. Where do I type? It's not here, obviously. See, the tech stuff starting right now. Ok. Calvície. Calvície é quando você não tem cabelo. Desativar som do site. Ok, good. I was listening to myself. Ok. Calvície. Careca. Sim. Careca, Jacob, é uma palavra mais informal. I can still hear myself. Why? Can you hear me twice? Yeah, I can still hear myself. Um minuto. No? Just me? Okay. If it's just me, it's fine. It's not a problem at all. But it's weird. Anyway, careca é a palavra para quando você não tem cabelo, correto? Mas existe a palavra calvície, que se refere à condição de não ter cabelo. A condição. Não sei se é considerado uma... como se diz? Uma doença, um problema de saúde. Mas sim, calvície é não ter cabelo, assim como ser careca. Careca, adjetivo, eu sou careca, meu pai é careca. E calvície, substantivo. So that's the difference. E porque o meu pai, ele não tem muito cabelo, eu sei que geneticamente, talvez
um dia eu não tenha cabelo. Então eu estou aproveitando a oportunidade agora para fazer coisas assim no cabelo, enquanto ele ainda existe. É, é verdade, é verdade. Depois, acabou. Depois não dá mais. No futuro, talvez não dê. Enfim, gente, sejam muito bem-vindos à live de The Sims hoje. Nós temos uma live um pouco diferente. The Sims é um jogo que eu estou usando faz meses, eu acho. Estamos no vídeo número 5 ou número 6, eu não lembro. E nós estamos aos poucos fazendo coisas dentro do jogo. Para quem não conhece, para quem não me conhece, meu nome é Lua Machado, eu sou professor de português como língua estrangeira e eu ensino português para pessoas do mundo inteiro de uma forma um pouco diferente, um pouco menos tradicional, eu espero, porque eu não gosto de aulas tradicionais. Então, do que eu estou falando? Estou falando do The Sims, que é esse jogo aqui, e é um jogo onde nós podemos criar pessoas. Oh no, the hair is backwards. It's mirrored. Okay, it's fine. No problem. Why can't I still hear myself? That's so annoying. Anyways, no jogo The Sims, a gente pode criar Sims, que são pessoas simuladas. That's why Sims. E nós estamos, nesse momento, criamos uma família. Nós, aqui do Teach Yourself Portuguese, apoiadores no Ko-fi, membros do YouTube, nós somos uma família. No The Sims, pelo menos. Fora do The Sims, talvez, mas uma comunidade. Obrigado, Jacob, obrigado. E a ideia é que hoje nós vamos fazer uma coisa nova. Você está usando mods... Apenas um, Nicole. Apenas o mod do cabelo. Porque eu precisava atualizar. Eu fiz a minha roupa, ó. É a minha roupa e o meu cabelo. Dentro do The Sims. Qual é a ideia de hoje? Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos começar a aula. Porque vocês estão aqui para aprender português, certo? E eu estou aqui para ensinar português. Então... tudo certo. Qual é a ideia de hoje? Qual é a ideia da live? Em primeiro lugar, temos uma nova integrante na família. Temos uma nova integrante nos membros do YouTube. E automaticamente eu aproveitei a oportunidade para trazer essa pessoa para dentro do The Sims. E essa pessoa, acho que não está no chat ainda. Ela não deu oi ainda, mas em breve... ela aparece, ela me mandou mensagem dizendo, eu vou assistir a live de The Sims. Então daqui a pouco ela chega. Mas a ideia de hoje é o seguinte. Amanhã nós temos Encontrinho. If you have no idea what I'm talking about, it's a free meetup on Discord. It's not hosted on Discord, it's hosted on Google Meet. I just advertise it on Discord, that's why I always reference Discord. Mas é um encontrinho, a free meetup. E nós vamos conversar em português, nós vamos praticar português. O tópico, o tema é Talking About Oneself. Let me show you what I mean. This is the event that I'm talking about. This one right here. Encontrinho número 11. 11th version already. So, in order to help you prepare for that, even though if maybe you are not joining Encontrinho tomorrow, but the topic is going to be the same. In order to talk about yourself, para falar de você mesmo, você precisa de vocabulário específico para descrever a sua personalidade, para descrever o seu comportamento, coisas assim. Para fazer isso, nós vamos usar hoje o The Sims, e no The Sims nós vamos descrever a personalidade dos Sims. Ou seja, você vai praticar para amanhã. Basicamente, essa é a ideia. Como temos uma nova integrante na casa, a Dima, nós também vamos recebê-la. Nós vamos ter uma nova pessoa e precisaremos fazer algumas modificações. So, let me show you the tasks. Let me zoom in. I know I can zoom out. Oh my god, that's too much. Sorry, Nicole. Aqui. Tarefa número 1. What are we going to do?
to start the live stream with, nós vamos receber uma nova moradora na nossa casa e o nome dela é Dima Batata. Dima Batata é a 8ª pessoa número 8. E nossa casa tem 7 quartos e tem 7 camas. Por causa disso, temos um problema, precisamos de mais um quarto para Dima. Dima Batata, sim. Então a tarefa número 1, precisamos construir um quarto para Dima Batata. That's it, that's all. Tarefa número 2, and that's the one that is connected to tomorrow's meetup. By the way, feel free to type in English in the chat. Feel free to type in Portuguese in the chat. A little bit in Russian if you want, but I'm not that good. But feel free to interact in the language that you feel more comfortable with. I am gonna be switching back and forth between Portuguese and English because the idea is that this live stream is supposed to be beginner friendly as well, not only for people who already speak Portuguese at intermediate level or something. So, task number 2. A tarefa número 2 é biografia em 1 hora. Don't worry. German? I don't think so. See, my brain. That was my brain trying to come up with a sentence in German. It's not mein Gott. I don't think so. I'm sorry. But anyways, task 2. We are gonna create a biography. Uma biografia, em português. Nós, eu e você, chat, nós seremos biógrafos. Biógrafo é uma pessoa que escreve biografias. E a ideia é que a gente vai escrever uma biografia com base no The Sims. Como assim, Lua? Hear me out. First of all, a gente vai assistir a um sim, agindo por conta própria durante 1 hora in game time, don't worry. E a gente vai anotar. Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Com base no que ele está fazendo, nós vamos usar... Yes, Nicole, I'm very excited for this one. A gente vai usar o que aconteceu. By the way, I'm not going to be controlling anything. It is like, there is this thing like this free will mode in The Sims, which allows The Sims to do whatever they want, quote unquote, because it's a machine, it's programmed. But yes, free will. And we're going to be using that as a reference for the biography that we are going to come up with based on whatever has happened. That's it. Once we do watch 1 hour of the game, which is just 60 seconds. Yes, it's just a minute. So an hour in the game, it's 1 month. It's 1 month. It's 1 minute in real life. Don't worry. So after this minute of me not controlling the game and we watching what is happening, we're gonna use whatever has happened as a reference. Nós vamos escrever o que a pessoa fez e nós vamos criar 3 suposições. That is the most, grammarly speaking, that is the most interesting part for you that are watching today. Why? Because in order to create those suposições or assumptions, we need to use subjunctive. Code! Oi, Code. Seja muito bem-vinda. Senhor Luanana, YouTube is horrible with giving me alerts. I know, right? But you're here. Thank you very much for joining us. Minha Code, minha Slatka. Todo mundo se ama nesse chat. Coisa linda. SV Play Edit. Boa tarde, Teach. Boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. I'm just finishing with the tasks here and I'm gonna start playing in a second. So once we have the description, you will create 3 assumptions, 3 suposições. How? By using subjunctive mood. Gramática é presente do subjuntivo e eu vou ensinar durante a live de hoje como usar algumas palavras para criar frases que dão a ideia de suposição sobre um sim ou uma pessoa. E aí, finalmente, nós vamos escrever uma biografia curta
sobre o sim. Ok? So, boa tarde para todo mundo que chegou agora. I hope you enjoyed. I had a lot of fun planning this one out because I was like, we have already played The Sims 4 or 5 times already. So, what can we do now? Well, let's see how it goes. Tarefa número 1. Tarefa número 1 is gonna be this one right here. Tarefa número 1. Receber a nova Sorry, Portuguese. Receber a nova moradora da casa, Dima Batata. Code, maybe it's family. The Sims com natural disaster. No, not yet. We'll get there one day. Receber a nova moradora da casa, Dima Batata. What should we do? A gente precisa construir mais um quarto. Nós temos 7 quartos no momento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós temos exatamente aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6? Oh my god, I didn't realize there was one missing already. Tá, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do we have one upstairs? I don't think we do. Alguém está sem quarto. Já. Ih, meu Deus do céu. Tá. Ok. Nós vamos construir 2 quartos. Eu não sabia. Code says, The Sims com natural disaster. Amo meteors e tsunamis. Code. No. We need happy family to talk about. To write stories about. Okay, so we need 2 rooms. A gente precisa de 2 quartos. Let's begin with that. Dima is not here yet. Unhappy family, never, ever. There is no option of being an unhappy family in Teach Yourself Portuguese community. Okay, so hear me out. This is what I want you to help me with right now in Portuguese. Construir mais um quarto. Yes, we need to do that, obviously, because I'm just gonna write 2 because mais 2 quartos because I have just realized someone is already. Where are they? Oh, is that the reason why they're sleeping in the couch? Like sometimes we go in the room, the living room. There is someone sleeping on the couch. Probably that's the reason why. Construir mais 2 quartos. Yes. O que mais? I would like you to help me out with this one. Adaptação na casa. Mais um quarto. Por quê? Porque Dima não tem onde dormir. Essa é a justificativa. Code sleeps on the living room because Code lives while the others do not. Wow, okay. So I would like you to tell me what else should I do? O que mais? That's the question. What else? O que mais eu devo fazer na casa para transformar a casa em uma casa para 8 pessoas? I'm gonna show you the house around while you think about the answer. So, number 1 is mais um quarto, porque ela precisa dormir, certo? Então, porque Dima não tem onde dormir. Vamos para o jogo. E agora eu gostaria de mostrar para vocês como é a casa no momento. Vitor André Maciel diz, bom que já acaba ensinando inglês também. Então, Vitor, seja muito bem-vindo, Vitor. Boa tarde. And yes, I will be switching back and forth between English and Portuguese because for some people, I still think using English it is more convenient for now. So I'm gonna be switching. Mas sinta-se à vontade, Vitor, para digitar em inglês no chat também, para praticar. E seja muito bem-vindo à live. Mais um outro quarto porque o Luan não sabe contar. Obrigado, Cova. É uma boa justificativa. Mais um quarto para Dima. Dima. E mais um quarto. I'm gonna copy paste, ok? I'm gonna copy paste your... mais um outro quarto porque o Luan não sabe contar. Yes,
I'm not typing that. Ok. Uhum. Por que precisamos de mais um quarto? Porque Luan não sabe contar. True. Fato. Fatos. Apenas fatos nesse chat. Apenas fatos. Beleza. Mais alguma modificação? Você acha que a casa precisa de mais modificações? Let me show you the house around first. Eu acho, não existe agora. Tchau, Cody. Nicole, tudo bem? Ok, that's Jacob. Ok, let me show you the house around. So this is the basement. We sleep as a happy family in the basement. Sim, no porão. Em português, porão. E agora, aqui está a nossa casa. Deixa eu mostrar pra vocês. Com as paredes, bonitinha. Casinha bonitinha. Eita. Olha isso, olha isso. Estou bem trabalhando como sempre. Nicole tá no trabalho, Nicole assistindo live. Tá assistindo a live no trabalho. Então, essa é a nossa casa. Nós temos um terraço. Nós temos churrasqueira. Nós temos uma mesa para comer. Nós temos um bar para preparar bebidas. Nós temos um telescópio. Telescópio? Sim. Nós temos cadeiras, enfim, é isso. E agora, dentro da casa, mostrar para vocês. Aqui. Nós temos a sala de estar, the living room. Aqui, às vezes, as pessoas dormem aqui. And now I realized why, because we have no beds for everyone. Oi, Xenia, oi, Xenia. Seja muito bem-vinda, Xenia. Nós temos 2 banheiros. 2 banheiros, porque eram 7 pessoas, agora são 8. Então, temos banheiro número 1, banheiro número 2. Nós temos uma cozinha. Aqui, deixa eu mostrar a minha cozinha. Aliás, a nossa cozinha. Aqui está a nossa cozinha. Nós temos um fogão. Nós temos uma geladeira. Nós temos uma pia. Lixo ou lixeira. Enfim. E a nossa mesa de jantar com uma vista muito bonita. Olha lá, ó. A vista das montanhas. Xenia, como você está hoje, Xenia? Seja muito, muito bem-vinda. Então, temos 6 cadeiras. Temos 6 cadeiras. Temos 2 banheiros. E temos 6 camas. Acho que nós já resolvemos a questão das camas. Porque nós vamos construir 2 quartos. While I build, please type in the chat in Portuguese if you can. What else you think I should add? What else should be built or adapted or changed for the sake of the new family member? Ok? Vou construir e enquanto isso, vocês digitam no chat. Ok, where? Oh, do I have money? Será que a gente tem dinheiro suficiente? Eu espero que sim. Vamos lá. Esse espelho a gente vai vender? Não? Como é que vende? Aqui, vender. Bom. Estou bem, obrigada. Que ótimo, Xenia. Tenha uma ótima sexta-feira e se divirta com a live de The Sims. Onde é que constrói mesmo? Isso é o modo simulação, isso é o modo construção. Paredes. Yes, ok, done. A gente precisa de um quarto não muito grande. Talvez pra cá. Yeah, I think I'm gonna start. Tive uma ideia. A gente vai fazer mais um quarto aqui. São 2 quadradinhos. A gente vai fazer 2 quartos aqui. Meu Deus, o dinheiro. Perfeito.
Uhum. E agora a gente vai colocar mais uma parede aqui. Aham. Olá, Jasper! Seja muito bem-vindo, Jasper. Como você está? Seja muito bem-vindo à live de The Sims, onde nós vamos escrever biografias. Nós vamos escrever biografias. Eu quero uma porta, mas eu quero uma porta sem porta. Eu quero a porta só com o arco. Por quê? Porque é um corredor. É apenas um corredor. Aqui, ó. Arco de estilo de abóboda. Chique. Oh, I can't. Uhum. Ok. Começamos com os problemas já. Pera aí, eu preciso de um corredor maior. Uhum. Can I move these things while they're still being used? Oh, this one is not being used. Ok. Tá. Vamos colocar esse aqui. Desculpa, Slatka. Ó, a Slatka. Ops, a Slatka deu um pulo aqui. Essa é um pouquinho pro lado também. Aham. Acho que agora vai. Aqui. Jasper, eu tenho uma pergunta, Jasper. Ops. Você já escreveu uma biografia? Se a resposta for não, hoje você vai escrever a sua primeira biografia. What am I doing? How do I delete? Oh, ok. Uhum. Vamos colocar o arco que eu queria ter colocado antes. Aqui. Still no. I see why. Ok. Isso vai ficar parecendo uma lan house. Mas tudo bem. Por enquanto é necessário. Yes. No. Still cannot. Tá. Pera aí. Eu acho que a gente precisa de mais espaço no porão. Nosso porão é muito pequeno. Aqui. Não entendo. I asked you if have you ever written a biography yourself? Because if the answer is no, today's your lucky day. That's exactly what we're gonna be doing. We're gonna be trying to be fair. But I believe in you all. In y'all. Okay, good. Now I think now we do have space. Come on. Acho que agora vai dar. Pera aí. Sim. Muito bem. You could build a gaming room. Yes, Victor, not Victor, sorry. I think that's a great idea because we have 8 people and they need games to play. So yes, I'm adding that. I don't have a lot of money. The family does not have a lot of money right now, but we're going to be adding that to the priority list at the very top. 100%. Once we have rooms for everyone to sleep in. Essa é a prioridade no momento. Depois, jogos. Ok. Mais 2 portas. 2 more doors. Mais 2 portas. Oh, no. We need one of those that you can assign to people because it's a bedroom. Or is it automatically? Whenever I play games, it's been so long since the last time I played the game that I don't even remember how to play the game. That's what you're seeing right now. So we're gonna look for a bed, em português, uma cama. Cama de solteiro. Eu vou comprar a mesma cama de solteiro que todos os outros ganharam. Porque nós vamos ser justos. Cama. Aqui. Qual é a cama? Eu acho que é essa aqui, né? Yeah, I think it is. Sim. Perfeito. E... eu acho que é essa, pelo menos. A gente precisa de luz, porque vocês percebem que tá muito escuro dentro dos quartos novos. Então nós vamos copiar. Não é, Nico... Não é. Agora com a luz, eu acabei de me dar conta que não é. Pera aí, agora eu aprendi a usar conta-gotas. Isso. Esse é o conta-gotas quando você pega com conta-gotas e você copia ou você extrai gotas de alguma coisa. Boom! Agora sim.
Agora nós teremos a mesma cama, como eu disse. Vamos trocar a cor. Acho que essa aqui ninguém tem ainda. Acho. Aham. E aqui... This one should be here. Yes. Perfeito. Temos quartos novos. Precisamos de papel de parede ou de pintura na parede? Não precisa luz? Por que não, Slatka? Para dormir melhor no escuro? Qual é a cama da Slatka? Será que a gente consegue descobrir qual é a cama da Slatka? Does it say? Nicole? Aham. Slatka, aqui ó. Essa é a sua cama. Cama de solteiro atribuída a Slatka. Slatka disse, não precisa de luz. Tá bom, sem problema. A gente vai pegar a luz, o lustre, no quarto da Slatka. Como se chama esse lustre? Let me just see. Luminária pingente... Cadê? Luminária pingente jet. E a gente vai vender. Muito obrigado, Slatka. Você ajudou a família financeiramente. Slatka vendeu a sua luz para ajudar financeiramente a família Teach Yourself Portuguese. Muito obrigado, Slatka, pela doação, pela contribuição. Bom, vamos escolher o papel de parede. Papel de parede com flores, Ksenia? Perfeito. Vamos olhar juntos quais são as opções de padrões de parede ou papéis de parede. You can call them both. We have papel de parede, which is the one that you apply. E nós temos padrão, which is like referring to the pattern. But also pintura, as referring to painting the wall. Anyway, vamos procurar por flores, conforme a sugestão da Ksenia. Flores. I don't see any flowers. That is grass, not flower. Tinta. Papel de parede. Ok. Tá. Ainda não vejo flores. Vocês veem flores? Eu não tô vendo flores. If I type flowers. Flores. Não, talvez. Não é bem flor. Ksenia, o que você acha? Não é flor, mas é um papel de parede. Talvez. Bonitinho. Não sei. Tem outras opções. Que mais? Aqui. Achei. Aqui. Filho das flores. Boom. Olha aí, ó. Que bonitinho. Papel de parede com flores. E no outro quarto, que é o quarto da Dima Batata, eu acho, a gente vai colocar um papel de parede bem colorido. Aqui, ó. Pronto. E agora para o chão, deixa eu ver o que é isso. É um carpete? Eu acredito que é um carpete. Ondas geométricas. Isso é um... Nós estamos na categoria... Slatka, o que? Slatka, o que aconteceu, Slatka? Nós vamos continuar com o mesmo padrão, olha lá, ó. Todos eles são figuras geométricas. O da Slatka tá meio escuro, né? Tá um pouco escuro aqui nesse quarto da Slatka, não sei porquê. Vamos usar o mesmo para todos. Aqui vai ser verde. Sim, bonito? Ótimo. Esse aqui, então, para combinar com o papel de parede de flores, a gente vai usar um roxinho. Talvez? Não sei. Cinza? Não, né? Amarelo. Verde. Não vai ficar igual. Eu acho que o roxo tá bom. Escuro é perfeito hoje. Ah, bom, Slatka. Hoje é um dia bom pra escuridão.
Tá bom, tá bom. No corredor, aqui, que um dia Vitor e Nicole vai se transformar na sala de jogos. Prometo. Eu prometo. Nós vamos colocar o mesmo tipo de madeira que a gente tem aqui. Madeira de lei tradicional. Bom. E o mesmo tipo de pintura na parede. Esse papel de parede. Bom. Perfeito. Agora sim. Agora nós estamos prontos para receber a nossa nova moradora. E agora a apresentação especial, apresentação pela primeira vez, essa pessoa que está atrás, a pessoa que está atrás da parede, não é parede, do arco da porta, misteriosamente, essa é, tã, Dima Batata. Seja muito bem-vinda, Dima Batata, a nossa família Teach Yourself Portuguese. Se você não está assistindo isso ao vivo, eu sei que você está assistindo na gravação, então aí está você. Eu não encontrei uma camiseta do Brasil, mas encontrei algo parecido, mais ou menos. E tênis, eu usei um Converse, como o da Nicole, or where is Nicole? I don't know. Anyways, that's Dima Batata. Ela é a nossa nova membro aqui no YouTube. E também participa lá no Discord, né? Então vocês sabem quem é a Dima Batata. Vamos precisar de um outro banheiro, eu acho. Nicole. Ótimo. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Mais um quarto para Dima. Done. Perfeito. Por que a gente fez? Porque nós criamos mais um quarto? Porque Dima não tem onde dormir. Oh, by the way, I have to do something before we type the sentence, which is, I go back to simulation, and then I select Dima Batata, and then I know she's not here, but we're gonna have to choose for her. I think this is gonna be the one. Dima Batata. Atribuir cama. Atribuir significa transformar algo em algo que pertence a alguém. So, that's what atribuir means. E a gente vai atribuir a cama a Dima Batata, porque ela não tem cama. And there we go. Pronto. Agora essa cama pertence a Dima Batata, eu acho. Does it? How do I see? Build mode? Yes. Essa cama atribuída a Luan e essa cama has not been. Ok, why not? Vamos tentar mais uma vez. Oh, I have to click play. Yes, that's why. Probably. No? Mais um. No. There it is. Cama atribuída a Dima Batata. Muito bem. Let's see who else is missing, because there was someone else. I'm assuming it's Code ganhou. Let's see. We have cama atribuída a Márcio Mod, Marcinho Miranda, que não está aqui, está no trabalho, mas oi, Márcio. Nós temos uma cama atribuída a Nicole Kowaleski, nossa moderadora também, Kova. Nós temos uma cama atribuída a ninguém? Or do I have to? Why? Okay, let me try again. Okay, Márcio, Kova, ninguém. Logan White. Oi, Logan. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Cama de solteiro atribuída a Slatka, no escuro, porque a Slatka gosta da escuridão. Nós temos mais uma cama atribuída a ninguém. E agora nós temos Luan e Dima. Ou seja, essa cama deveria ser a cama da Saraí. Yes, essa deveria ser a cama da Saraí. Cadê a Saraí? I have to click. Ok. Atribuir cama. No. Well, we don't really have to do that right now. Logan White, how are you doing? Como você está?
Do you do any one-on-one for people trying to learn Portuguese? Yes, Logan, that's actually my real job. What I'm doing here is just my side project, we can say. Ela não está em casa. That's why, Nicole. Thank you very much. Thank you very much. Okay, so Logan, yes, you can click the links. I hope I have not forgotten to include them in the description. And then you will have access to all of my links that lead you to my italki profile, which is where I teach Portuguese. But not live streaming and playing games, obviously. Only if you want me to. But yeah, we can talk about that. Yeah. So what we're doing, yes. What have we done? Porque Dima não tem onde dormir. O que foi feito? I'm gonna give you the... You're welcome, Logan. Feel free to DM me, to text me, and we can talk about that. O que foi feito? Um novo quarto foi construído e uma nova cama foi comprada. A parede foi pintada e a cama foi atribuída a Dima. I missed a message. Vitor, you don't need lights to sleep, isn't it? Yes, definitely not. I think Zlatka is the most... what is the word that I'm trying to look for? I don't even know in Portuguese, but ela é muito atenciosa, ela é muito ligada. Além de dormir bem, ela ainda dorme, ela ainda não consome energia elétrica. Economiza energia elétrica e dorme bem. It's like perfect. De nada, Zlatka. Consciente, that's the word I was trying to... Ela é muito consciente, muito consciente. Ops, Dima. Não demanda. Dima. Okay. What have I done there? I've created 4 sentences using passive voice. So I'm not saying eu construí quarto. I'm not saying eu comprei uma cama. I am doing the other way around. I'm talking about the bed first, as if it is the subject of my sentence. So Portuguese time now. Instead of saying Luan construiu uma... Eu sou alemã. Instead of saying Luan construiu uma cama, which obviously would be 100% perfect, the sentence would make sense. Instead, I am not placing the emphasis on Luan. It's not important, it's not relevant, não é importante, não é relevante, and therefore I just remove the doer from the action, or the doer from the sentence, that is Luan, aka myself, and then I just say novo quarto, opção construiu uma cama, meu Deus do céu, quarto, done. Novo quarto foi construído, refers to the same exact thing, but without placing the emphasis of my sentence on the person who has been responsible for doing that. Basically, that's what passive voice is used for. I know in English it's not like so popular or common maybe as it is in Portuguese, but yes, in case you're describing, like we're doing now, we're describing what has been done, o que foi feito, we would 100% just list like that. Novo quarto foi construído, yes. Verbo construir. Uma nova cama foi comprada, verbo comprar. A parede foi pintada, verbo pintar. E a cama foi atribuída a Dima, verbo atribuir. Why am I showing you this? Wise. What is wise, Ksenia? Zlatka's approach to sleeping in the dark, or something else? Anyway, looking at those sentences, while I show you something else, while I go to the next step, I would like you to try and tell me about what else has been done. I know that I have not actually built anything else besides that, but what else have I done? I'm gonna show you the game again here. What else have I modified? What else have I changed? What else have I bought? What else have I done that you can describe? And while you're at it, do remember that you need
One, the verb, construir, comprar, pintar, and it is going to be using past participle, ou em português, particípio passado. Those are the ones that you can see are usually ending in do. Ido, ada, pintada, construída, comprada, atribuída. So these ada endings or the ida endings are what we call pretérito. Ops, não pretérito. Particípio passado. If you want to check, you can go to that website called conjugação.com.br. Conjugação.com.br, and you can check the past participle for other verbs as well. Os computadores foram movidos por causa da porta. Ótimo, Nicole. Você vendeu a luminária. Paulinha, eu só vendi porque a Zlatka pediu. Kinda. Mais ou menos. That's my defense. Ok, perfeito, Nicole. Perfeito. Adaptação. Let's talk about adaptações we have made. Então, mover computadores. Também poderíamos dizer, Nicole, mover mesas dos computadores, which are also known as mover escrivaninhas. Escrivaninhas. And Nicole wrote a very good sentence. I'm copy-pasting that, Nicole. Thank you very much. Muito, muito obrigado. Here. And the sentence is... Os computadores... Oops, that's not here, by the way. Aqui. Os computadores foram movidos. Por causa da porta is already including the previous one, which is justificativa. Por quê? Porque eles, os computadores, or elas, as mesas ou escrivaninhas, we can use it is or elas, depending on which one we are referring to, estavam bloqueando, or I would also use atrapalhando, which is the word we use to get in the way of, atrapalhando o caminho da nova porta. Good. Zlatka is wise. Yes, no, that I agree. That I have to agree. 100%. Xenia, você está certa. Perfeito, obrigado, Nicole. A Paulinha disse, você vendeu a iluminária da Zlatka. Paulinha, how would you say that? Você vendeu a iluminária da Zlatka? But then, instead of saying você vendeu, you remove me from the sentence and you just talk about the luminárias without including me. A luz foi retirada. Oh, I think I found where I'm looking. Yes. That's why I'm listening to myself. Oh my god, that is so better. So much better. Okay. You have no idea, but now I can finally not hear my own voice, which is great sometimes. Paulinha, so that's the challenge. While Paulinha is typing, I'm gonna copy paste the next ones. Zlatka's wise. As paredes foram construídas. Perfeito. As paredes foram construídas. Yes. Construídas. Nós também temos a luz foi retirada. É verdade, né, Zlatka? Fazer o quê, né? A luz foi retirada. We could also say, just for the sake of giving you one more extra option, it's not a correction. A luz foi removida. Foi vendida. Arc foi construída. Xenia, ótimo. Nesse caso, a gente chama esse arc de arco. O arco da porta. Let me double check. Arco da porta. Da porta nova? Não. Só arco da porta. Yes. This, right?
Arco de madeira. Yeah. Uhum. O arco masculino. Ksenia, if it's masculine, what happens now with construída? Paulinha, muito bom, Paulinha, muito bom, Paulinha. Yes, Paulinha agora disse a luminária. We do have iluminar, Paulinha, for the verb to shed light, iluminar, mas sem o i no substantivo. A luminária foi vendida. Por quê? Porque a Zlatka disse que gosta de escuro. Dinheiro foi ganhado porque a luminária foi vendida. Muito bom, muito bom, muito bom. Batente, Vitor. Valeu. Então, nós temos... Vitor, muito obrigado. Nós temos isso aqui. E nós também temos o batente da porta. Aqui, batente da porta. Vitor, me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que o batente é quando tem uma porta, certo? Tipo, eu acho que a gente não pode chamar de batente se não tiver a porta, ou pode? I don't know. I have no idea. But for the sake of giving you more vocabulary, yes, we can also call o arco de o batente da porta. Which does make sense, because it's where it hits the door. So, batente, bater, to hit, makes sense. Linguistically speaking, at least. Perfeito. Gente, essa foi a tarefa número 1. Tarefa simples. It's almost been an hour. I don't want to make this live stream like tiring and long. So I think we should move on to... I don't know as well. Yes, so... construction is not my forte. So that's why. Paulinha é long luz história. Ok, moving on. So, thank you very much. Muito obrigado por me ajudarem com as adaptações na casa. Dima, seja muito bem-vinda. E agora nós vamos para a parte interessante, a parte legal da live. Eu estou muito empolgado por essa parte. Vitor, I invite you to do the same, but then in English, because why not? So then you can practice your skills in describing people and writing a small description about someone. So, tarefa número 1, yes, done, good. Tarefa número 2, foi construído, exatamente, Ksenia, yes, because one interesting fact about the past participle in Portuguese is that it does have to agree with the gender of the thing that you're talking about. Meaning, a parede, substantivo feminino, female noun, it has to be referred to as painted with an A ending, pintada. If we were talking about my hair, which, by the way, for dye, we also use pintar, I would say o cabelo foi pintado, masculino. So, a parede foi pintada, feminino. O cabelo foi pintado, masculino. And that is it. So, you have to keep that in mind when describing things in passive voice. Okay. Arka, Ona Paruski. Okay. Yes. Akno toja, да? Arca. Não. Ana. Tá, não, é verdade, é feminino. Nossa. Ksenia, that's crazy. Я не могу. Невозможно. Os gêneros em russo e em outros idiomas também são muito difíceis de acostumar o cérebro com... isso é masculino nesse idioma, mas isso é feminino nesse idioma. E isso é neutro nesse outro idioma. Loucura. Mas, gente, now, let's begin with the fun stuff. I mean, that has been fun so far, but now we're getting serious. And for those of you who are not able to use subjunctive yet, don't worry, I've got you covered as well. We're going to be having part 1, part 2. So part 1, everyone can join. Part 2, if you have never ever used subjunctive in Portuguese, this is the time that you can learn it, because I'm going to explain. And 2, for you to practice if you have already been using it or you have already had contact with it.
Vamos começar. Ó, café. Café? Obrigado. Agora tem café. Agora nós temos café, tá tudo certo. Podemos fazer mais 10 horas de live agora. Tô brincando, não vai ser 10 horas de live. Ok. What are we doing now? I'm gonna read the description for you. Em português, obviamente. Tarefa número 2. Biografia em 1 hora. Biografia é um texto biográfico, um texto que fala sobre uma pessoa, que descreve a vida dessa pessoa, as características dessa pessoa e fala sobre uma pessoa. Você vai escrever uma biografia hoje, agora, na live, sobre quem? Sobre um sim, sobre uma dessas pessoas. Tenho que ir, mas quero ler minha biografia mais tarde. Tá bom, Nicole, tá bom. A gente vai fazer a biografia da Kova, em homenagem a ela, tá bom? Tchau, Nicole, bom trabalho. E depois você assiste o VOD da live aqui. Então, de quem nós estamos falando? Nós vamos escrever biografias das pessoas que estão aqui. Por exemplo, nós vamos escrever uma biografia sobre, adivinha quem? Sobre a Zlatka. Zlatka, você vai ser a primeira. Por quê? Porque você doou a luminária. Muito obrigado pela doação. Tá? How are we doing that? How are we writing this description? First of all, parte número 1 é observação. Para escrever uma biografia sobre uma pessoa, nós precisamos conhecer a pessoa. Vocês não conhecem a Zlatka, não tem problema, mas durante 1 hora, in game time is just 60 seconds, 1 minute. Durante 1 hora, nós vamos observar nós vamos observar o comportamento da Zlatka. She's gonna be acting freely as an AI. Nós vamos anotar. Zlatka fez isso. Zlatka. E depois nós vamos escrever uma biografia. Okay? Let me show you my example here. So just pretend that we are looking at the game now. And then I see someone for an hour in the game. That's just a minute. We're going to be describing everything the person or the sim is doing. For example, I wrote a hypothetical example here. Ele está conversando com Ksenia. I know Ksenia is not in the house, but she can be if she wants to, okay? Ele está conversando com Ksenia. And then later, ele está fazendo exercícios. What am I using here? I'm using gerúndio because I'm describing what is currently happening. But feel free to use other tenses as well, okay? Write all of your sentences in the chat. And as soon as the minute is over, we're gonna go back and then I'm gonna show you the next part, which is to make assumptions about people, about this person, about Zlatka, because we're gonna assume she is this or she is that based on the things she does for a minute. I'm not controlling it, okay? So don't judge. Vamos começar com a Zlatka então. Eu vou ter um timer. O que a gente vai fazer? Pera aí. Let's begin. So you see there is a timer down there. It says em pausa because the game is currently paused. And right below that there is qua, Q-U-A, which is for Wednesday, quarta-feira em português. And then you have the timer. It's right now it is exactly 4:06 da tarde. É o horário. 16:06. So what we're doing is we're following Zlatka, like that. So now the game is currently locked. The camera is locked on Zlatka. I'm gonna click play, and when the timer hits 17:06, 1 hour later, in game time, we're gonna see what she did, okay? I'm not controlling anything, just clicking. Okay.
vocês escrevem no chat. Zlatka está... Still have 30 minutes. Ops. Desculpa. O que Zlatka está fazendo? Nós temos 6 minutos. 6 minutos. 17 e 5. 6. Boom. We have just watched 1 hour of her life. The in-game time, obviously. Ok? Eu gostaria de ler mensagens no chat. O que Zlatka fez? Ótimo, Paulinha. Vamos lá. Vamos começar pela Zlatka. Aqui. Paulinha disse, ela está cozinhando. Good. That's perfect. Ela está cozinhando. What else? Oh, by the way, Paulinha, since you have just sent the first one, now the hour has passed. If we want to refer to this action as passado, pretérito perfeito, how would we do it? Ksenia, you have to go. No problem. You can watch the rest of the VOD, the live stream, because it is going to be available on YouTube, ok? Tchau, Ksenia. Muito obrigado por assistir. Ela está comendo alone? É verdade. Ela está comendo sozinha. É a palavra, Paulinha. Nós temos o adjetivo masculino. Sozinho. Sozinha. É o adjetivo. Ela está jantando, Jasper. Ótima frase. Ela está jantando. Paulinha disse, ela estava. Ok, that's good. Now Paulinha has used estava instead of está, because now she's referring to something that was currently happening in the past. Ela estava usando fogão. Ótimo. Question. Pergunta. Isso que a Zlatka usou. Deixa eu mudar a câmera aqui. Isso que a Zlatka usou. Isso é um fogão convencional? É um fogão normal? Ou é algum outro tipo de fogão? O que vocês acham? Tá quente esse café, hein? Eu vou clicar e vocês vão... Acho que vocês vão ver o nome. Já sei. Eu posso entrar aqui e clicar em... O nome é muito engraçado. They always have very funny descriptions. Ok. It's called a incendiadora da grelha Dex. Ok. But that would be... there it is. Third line. Esta churrasqueira de topo de linha prova que você leva suas carnes e legumes grelhados a sério. Então, sim, Paulinha, você pode dizer que é um fogão. I mean, does make sense. Mas, mais especificamente, é uma churrasqueira. A churrasqueira. Que tem como origem a palavra o churrasco, que é esse estilo de preparo, de preparação de carne no fogo, com brasa, enfim. É um fogão especial, nós somos todos especiais. Nós todos somos especiais, é verdade. Ok. Então, nós temos, ela está cozinhando, ela está jantando, ela estava usando fogão, there was something else.
A Zlatka está comendo bacon. A Zlatka escreveu sobre a Zlatka. Zlatka está comendo bacon. Em português pronunciamos bacon. Nasal sound. Bacon. Está comendo bacon, verdade? E Zlatka estava correndo. Sim, eu percebi, Zlatka. Zlatka estava correndo. Yes. Por quê? Por que será que a Zlatka estava correndo? Well, so this is the part where we are just describing what we saw. Those are facts. Okay? We can obviously, depending on the perspective we are applying here, we can use past. Ela correu, ela comeu, ela usou, ela jantou, ela comeu, ela cozinhou. Those would also be perfect because it has already happened now. But since this is not important, it's just to let you know that for the next biographies, you can use other tenses if you want. What we're doing now, that's the part that I think is going to be interesting. Ela estava com fome. Aham. Exatamente, Paulinha. Both of you wrote the same exact sentence. Very good. Ela estava com fome. Well, now we're going to get a little more complex in terms of grammar. Because exactly that you wrote, the things you've typed, ela estava com fome. So she was running, right? And then why? Oh, I think she was hungry. Probably. Maybe she was hungry. That's exactly where I would like everyone to pay a lot of attention to now, especially if you have never used subjunctive in Portuguese. Whenever we have those assumptions and we are saying that she was hungry, we don't know if she was hungry, but it looks like because she was running towards the grill. This is where Portuguese has its own way of doing things. What do I mean by that? Let me show you my example once again. Remember the two sentences I created before? Ele está, the hypothetical person here. Ele está conversando com Xenia. Ele está fazendo exercícios. Okay. So based on those two things that I saw the hypothetical person do, I can assume that é possível que ele goste de conversar. I can also assume, based on the second thing that I wrote, talvez ele seja atleta. I don't know if she is. I don't know if he is. My hypothetical example. I don't know if he is, but maybe he is. And then that is where things get very interesting in Portuguese, because if you do use certain chunks, automatically the verb that you're going to refer to in present tense, in English at least, it is going to become present tense, but subjunctive mood. Meaning, the two words that I have highlighted in black that you see right there, they are the verbs that you already know. This is the verb gostar. And the other one is the verb ser. There's one right here. But then you might be wondering, so why is it not talvez ele é atleta? Maybe he is. Because in Portuguese, that is not a thing. We do have this special way of expressing uncertainty, wishes as well. But for the sake of this live stream, to make it not so broad, to express uncertainty. If I'm saying maybe, if I am uncertain about it, I am not going to say é, because that would, to a certain extent, it would sound like I know. Ele é atleta. Talvez ele seja atleta. So even though we have this very, very different way of phrasing things out, it's the same idea as in English, just with a different conjugation for the verb. So I do have other chunks that also trigger subjunctive mood. É provável que, it's likely that, I believe that, I'm not certain, I doubt that, I'm not certain, or I'm just expressing that my uncertainty about it. Those the last two I'm gonna save for later, okay? But let's focus on the 5 ones you see right now. So
The ones that I want you to use to create sentences about Zlatka now, or assumptions about Zlatka, are those ones. I'm gonna copy paste, and you feel free to use the one you prefer, the one you would like to try. So again, obviously this is just, we're just playing around, but what we're doing here is that we are using the pieces of information that we have about Zlatka, and those are: ela está cozinhando, ela está comendo sozinha, ela está jantando, nananana. And then we are going to say, it's possible that Zlatka ta-ta-ta. Or, if she was running, maybe she was hungry. So, how would you say your... By the way, Paulinha, I think you have... Paulinha and Zlatka, both of you, you have very good sentences already, which is, ela estava com fome. But that kind of implies that you know. So let's make that more like a, maybe she was hungry. Maybe she is hungry. We're using present tense for now, okay? Perfeito, Paulinha. Let me just... I think my music stopped. Let me just play it again, and then we will continue. Here it is. Done. So Paulinha has the first sentence. Eu acho que ela esteja. Okay. What else can we use for that? I'm gonna wait for more sentences. I have something to tell you about that one, Paulinha, but just hold that thought for a second. É possível que Zlatka seja com fome. Zlatka, we would use the other one for that matter, because temporarily she is hungry, right? So instead of using ser, which is the permanent one, a gente vai usar estar. So what do you think happens to estar? Acredito que ela só goste. Also, Durian, by the way, welcome. Seja bem-vindo à live. Sim. Perfeito. Okay, I'm writing the 3 sentences down now. Okay, so Paulinha's sentence was: eu acho que ela esteja com fome. We're gonna talk about this in a second. We have é possível que Zlatka. Muito obrigado, Jurian. Hurian, como se diz? Zlatka esteja, perfeito, Zlatka, com fome. And the third one was Jurian's. Acredito que ela só goste correr. Ela comeu sozinha. Talvez ela não goste de comer conosco. That's exactly what I wanted. Very, very good, Paulinha. Muito bom. Ela comeu sozinha. Therefore, we can assume. Talvez ela não goste comer conosco. Okay. Let's review one by one, okay? Because I have different things to tell you about each and every one of them. But first of all, thank you very much for submitting your sentences. This is extremely helpful because now I can actually use your examples to explain things. So let's begin with, as you can see, oops, sorry, I zoomed in unintentionally. Yes. As you can see, Paulinha, do you see the blue wiggly line underneath esteja right here? There is something weird about the sentence eu acho, and I 100% agree that this is gonna be like, that does not make sense, Lua. I know, right? Languages, sometimes they are just the way they are. But
even though all of those other sentences, such as é possível que, talvez, they express uncertainty and therefore they activate the subjunctive mood. Specifically, eu acho que actually implies I think. So it's kind of a conviction, maybe. I think that's right. I think she is. That's at least the way that I try to face it. Because of that, the verb here is not going to subjunctive mood. It is going to be eu acho que ela está. Right? By the way, maybe if we look into grammar, like very formal way of writing, we can maybe have a discussion here. But informally, the way we actually do use the language in real life, that's what we do. Eu acho que ela está. But, interestingly enough, if we add eu não acho, now we are not sure anymore, and that would be eu não acho que ela esteja com fome. I know. Go figure. But that's it. Paulinha, muito obrigado pela sua frase e muito obrigado por criar o exemplo. Vamos para a frase número 2, que é a frase da Zlatka. É possível... Não, who sent this one? É possível que Zlatka... Ah, não, Zlatka sent it. Ok. É possível que Zlatka esteja com fome. Sim. Zlatka, the only correction, the only feedback I gave you was that instead of seja, because that's permanent, we used temporary be, which is estar, so that's perfect now. É possível que Zlatka esteja com fome. Yes. That is 100% perfect. Number 3, I think has been submitted by Jurian. Eu não sei como se diz, desculpa. Acredito que ela só goste correr. So first of all, the verb gostar does really become goste, because that's the change we have to make. But as you can see, the squiggly line, the same thing for Jurian's message sentence and the next one, Paulinha's sentence. Verbo gostar exige preposição. Gostar de. Sempre. Então, acredito que ela só goste de correr. I'm gonna just skip this. Ela só goste de correr. Now, acredito que is... Google is telling us that no, we should not use subjunctive here. And unfortunately, that is not true, because acredito que ela só goste. Yes. Maybe if we remove só, it will recognize it. Let's try. Acredito que ela goste de correr. Yeah. Maybe because of só, grammarly speaking, it gets confused. But yes, Jurian, your sentence is perfect. Talvez ela goste de correr, or maybe she just likes running. Talvez ela apenas goste de correr, só goste de correr. We can definitely include those here. No problem whatsoever. Apenas goste de correr. Okay. Oh my god, apenas. And finally, Paulinha's last sentence. Ela comeu sozinha. Então, talvez ela não goste de comer conosco. Talvez ela não goste de. That's gonna be the only difference that we have for Paulinha's sentence 2. Paulinha, muito obrigado pela frase mais uma vez. Zlatka, Jurian, Paulinha, muito obrigado pelas 3 frases. E agora, just because of time, we're gonna move to the next person and we're gonna repeat because that's the fun part about this live stream. It's like watching what the Sims are doing in 1 minute. And then, what is the next task? Maybe homework task for you. It is gonna be task 3. Talvez ela não goste de comer. Yes. That's correct. Talvez ela não goste de comer. Perfeito, Paulinha. The next task is when we are gonna take all of those pieces of information that are facts and assumptions, and then you will write a small biography, okay? But let's use someone else now, and then we can do at least one together at the end. Maybe Nicolis, because she asked us to show her.
She was curious about it. Let's go and let's talk about... Let me see who is home. Because if the person is not home, I cannot follow the person. We have Paulinha. Paulinha has just arrived. A Paulinha acabou de chegar do trabalho. Ela já chegou feliz. A Paulinha, ela tem muita energia. Muita energia. Ela já chegou muito feliz. E nós temos a... Nicole tá no trabalho. Yeah. Nicole is not home. So, Paulinha, você é a próxima. What are we doing? Remember, I'm gonna play from 5:06 in-game timer till 6:06. You will pay attention to whatever Paulinha, the virtual one, is doing. And then we're gonna list. Let's try past tense now. Let's try pretérito perfeito. List what she did once the minute is over. And then we are going to create assumptions about her based on her behavior. Ready? Vamos lá. Paulinha. A câmera já está na Paulinha. Espera aí. E eu vou dar play e não estou controlando. Paulinha está vivendo a sua vida virtual. Let's go. Let's see. A Zlatka acabou de ir embora. Açaraí. Modo observação. O que Paulinha fez? O que Paulinha está fazendo? A Nicole chegou do trabalho. Verdade, Paulinha. Ops, mais um segundo. Pum. 6:06. Nós assistimos a exatamente 1 minuto no jogo, 1 hora na vida virtual, mas 1 minuto de jogo. Frases sobre o que Paulinha fez no passado. Vamos lá. Eu vou mudar para essa tela aqui. Paulinha tá aqui. Paulinha sempre com muita energia. Eu adoro, até na foto, parece. Ok. Ela está com grande fome. Nós temos... Ela comeu a comida cozinhada por Zlatka. Perfeito. Ela está conversando... Com quem? Com quem ela conversou, Paulinha? Obrigado, Jasper. Ela está comendo a jantar de Zlatka. We're gonna talk about this in a second. Zlatka. Ela está comendo. Paulinha está falando com o Luan. Paulinha está falando com o Luan. Perfeito. Ela está comendo. We have already, but let me add it anyways. E ela estava feliz. Sim, Paulinha está sempre feliz. Paulinha, sempre no jogo você está sempre feliz com muita energia. É muito legal. Ok, Jasper, very quickly, just to address that before I forget. Aqui você vê the blue squiggly line over there. Just because jantar, even though I agree, it might look or feel like it's a feminine word because we do have a janta, which is janta without the R, but then we have o jantar. I know, right? I know. Então nós temos o almoço, a janta, feminino. But if you want to use the other one, o jantar, yes, it is masculine.
Na sua frase, você disse, ela está comendo a jantar. So, that would be o jantar. Ela está encontrando a Saraí. Perfeito, Zlatka. Muito bom, muito bom. Ela está encontrando... Ops. Encontrando a Saraí. O língua, o idioma. A língua. A língua, o idioma. Yes. A língua, o idioma. Yes, I know. Estava feliz. Ok, we have facts. Nós temos fatos sobre a Paulinha. Então, mais uma vez, vamos usar aquelas mesmas palavras. Aqui. Vamos, por enquanto, focar nessas palavras. My suggestion is that you focus all of your attention to the first one here. Talvez, because that's very, very frequent. Com base nos fatos. Com base nos fatos sobre a Paulinha. Esses fatos. Ah, by the way, Paulinha, ela está com grande fome. Eu não usaria grande para fome. Eu usaria com muita fome. But that's maybe more of a stylistic choice. Estou com uma fome grande. Maybe we can say a fome grande, like as an adjective. Eu estou com uma fome pequena, fome grande. No, I would go for muita fome ou pouca fome, as intensity, intensidade, instead of size. Então, ela está com muita fome. Yes. You can even emphasize by making like muita fome. Pastelzinho de nata! Pastelzinho de nata. Talvez Paulinha gosta tanques. Yes, I remember that, Jasper. I remember that. Dima. Eu tenho uma surpresa pra você, Dima. Dima, você está pronta? Dima, você está pronta? I'm gonna wait for you to type sim. And then I'm gonna show you. Jasper, muito obrigado. Vamos digitar a frase. Oi. Yes. Are you ready? Tá pronta? Look at you. Oops, I'm not showing the game. So professional. Look at you. Dima Batata, você está no jogo. Você faz parte da família Teach Yourself Português agora. Olha aí. Você tem um quarto. Você mora na casa com... Você mora na casa com a Zlatka, com a Paulinha, com a Saraí. É você. Olha só. O chapéu, mais ou menos. Camiseta, tipo a camiseta do Brasil, mais ou menos. E você também usa um Converse shoe, aqui. Um tênis Converse. Aqui, ó. Dá pra ver. Vai, Dima. E aqui está o meu novo cabelo também no jogo. But sorry, let's go back to Paulinha, because we're in the middle of something here. Sorry. Jasper, a sua frase. By the way, Dima, muito obrigado por se tornar membro aqui no canal no YouTube. Agora você faz parte da família. Jasper escreveu a frase: talvez Paulinha gosta tanques. So, Jasper, that is exactly what happens. That's exactly what we should be looking at right now in terms of grammar. Because talvez is there. Verbo gostar, which is correct. You have used it correctly. Except we need de, remember? Gostar de something. Então, talvez Paulinha gosta de tanques. That would be ideal. Now, because of the uncertainty that this talvez brings to the table, we would ideally go for talvez Paulinha goste de tanques. Talvez ela goste. I don't know why Google Docs is giving us the squiggly line. Let me try. Talvez ela goste de tanques. Let me try without the name just to see how it goes. Yeah, I don't know why it doesn't recognize the subjunctive when we don't have a name, or when we do have a name, actually. Camisa do Brasil, de nada. Talvez ela estava com muita fome. So, back to what I was saying. I have included a few links here, Jasper, if you want to check them out. That's a Brazilian Portuguese
school of for foreigners, that is. And they do have this very interesting page here where they show, let me see if I can find it, where they show the changes that we have to apply for verbs to become subjunctive. So obviously all rights reserved here, but I just want to show you as a reference how you can study it by yourself by using this website. Where is it? Oh, there it is. There it is. This one. Let me... Maybe I have to zoom out. Yes, there it is. So because gostar, I will explain again, Dima. Don't worry. Just gonna finish giving feedback for this sentence and then I'm gonna explain again. Gostar is AR ending, Jasper. Like, is it Jasper? Yes. Like AR ending verbs. So first, the first conjugation verbs, right? When we go talvez, we have to make it subjunctive. And in order to make regular verbs in general subjunctive, AR ending verbs subjunctive, we are going to change the O at the end, gosto, to an I, goste. And then we have the sentence that we were looking at, which is your sentence. Talvez Paulinha goste de tanques. And again, Google Docs is just tripping now because Paulinha, maybe it doesn't recognize it as a name, as a she, so it's just tripping. But here you see, talvez ela goste de tanques. So the AR ending verbs go I for the conjugation. And that's it. Dima, nós precisamos usar o subjuntivo. That's it. Okay, good. I think I skipped something. Let me just... ela estava feliz. Ah, ótima, Paulinha. Ok. Ela estava feliz. Talvez ela recebe uma boa notícia. Ok. Two things to consider here. Very interesting sentence, Paulinha. Thank you very much. This is gonna... My Portuguese self, now my Portuguese brain is so happy with this sentence because I'm gonna be able to address two different things now. Desculpe, preciso de classes. That's not a problem, Dima. I'm teaching now, so don't worry. You can ask questions. Feel free to ask questions. So first of all, Paulinha. Very interesting thing Paulinha did here. She said, ela estava feliz. We're talking about the past. Agreed? Because we're talking about the past, the following sentence, by context now, talvez ela, uma boa notícia, it is automatically going to be past as well. Talvez ela recebeu uma boa notícia. Why am I saying that? I'm assuming, obviously, because first Paulinha said ela estava feliz. So we're describing the past now. So it's difficult to use talvez ela receba. Oh, that's even better, Google Docs, but not that for now. Talvez ela receba uma boa notícia. This implies in the near future. So how would she be happy for something that she still hasn't received, right? That's the only reason why I wouldn't use Paulinha, talvez ela receba, together or paired up with ela estava feliz. Maybe I'm gonna say if we changed ela estava feliz for ela está feliz, talvez ela receba uma boa notícia. Still, I'm just assuming that in the near future, she's gonna receive good news. Which is very interesting because the name of the tense is present subjunctive, presente do subjuntivo. But depending on the way we phrase it, or depending on the context it is being used, we are actually referring to the near future, or to the future. So again, if I say, talvez Paulinha goste de tanques, this is more in general. This is, yeah, maybe she does like tanks. Maybe that's a thing she shows appreciation for in general. But because of the verb to receive, automatically it implies maybe she is going to receive good news in the near future. So be careful with the subjunctive when it comes to the verb you use might impact on
generalization about present versus implication in the near future. So that is interesting. And thank you very much, Paulinha, for giving me the opportunity of talking about that. But yes, just for the sake of showing or taking advantage of the opportunity that Google Docs has already showed us, I want to show you the third option here, which would perfectly fit the original idea. Ela estava feliz. And now we're gonna go compound tense past. Talvez ela tenha recebido. Which is something we can explore in the future, in a future live stream, where I will prepare material for you to go through the differences between the compound tense and the normal tense. But here, that would be the perfect description, because she was happy in the past, and maybe she had received good news. Ok? Gosto de tanques. Zlatka, talvez... Vamos lá. Frase da Zlatka. Talvez ela ame Lua. Good. Now that's good as assumption, because Paulinha está falando com Lua. And in general, so this is a generalization about the present, maybe she likes or maybe she loves Lua. Talvez ela ame. Once again, Jasper, AR ending verb, amar, goes E ending verb, ame. That is 100% perfect. Talvez eu entenda o subjuntivo. Paulinha, você já entendeu. Você já entendeu. Você só precisa praticar. Tá ótimo, tá ótimo. Ok? Sorry, I skipped a sentence. Talvez ela goste de comer sem cozinhar. Oh, that is very good, because Paulinha está comendo o jantar da Zlatka. Yes, so we can assume, we can have the assumption that talvez ela goste de comer, very good, de comer sem cozinhar. Who doesn't, right? Who doesn't? Clarissa will be so mad. No, it's fine. It's fine. It's a different love. It's a different kind of love. Don't worry. It's okay. It's all good. Talvez eu entenda o subjuntivo um dia. That's perfect. That's also subjunctive and that's also perfect. Dima, now I can explain. So, I think we have concluded number 2. We have assumed, we have described in 1 minute what Zlatka did. By the way, Dima, this is me explaining now, sorry. What we're doing is we are using the in-game time. Not yet, Dima, not yet. For the next one, you can. We are watching the sim, the simulated version of someone, do things, random things for 1 minute straight. I am not controlling it. Then we describe what happened using past tense, using present tense, as you prefer. Then we are writing 3 assumptions about the person based on their actions. So this is what we're gonna do together now, and you're participating. It's shared loves. It's a shared love for tanks. Perfeito. Vamos lá. The next person we're watching is obviously Dima Batata. By the way, Dima, your surname in the game is Dima Batata, okay? Just for you to know. We're gonna be watching Dima do Dima stuff for a whole minute. Don't forget, she's already doing something. She's already watching Brazil play. She's watching soccer. Vai Neymar. That's Dima. Very good. In a nutshell. Oh, I forgot to paint the walls. I'm so sorry, guys. But let's move on. So, see the timer down there? It's 6:06. I'm hitting play, not doing anything for a whole minute, which in the game it's a 1 hour timer. And I'm just canceling this because I'm afraid she will just watch the game for a whole minute, and we're gonna be watching her watch the game. So I'm canceling that one, Batatas, and then I'm clicking play, and we're watching whatever is gonna happen. Você escreve no chat, Dima está, Dima fez, Dima comeu, Dima nanana. Vamos lá. Yeah, that's number 1, Dima. You can type that in Portuguese too. Okay? Ready? Vocês estão prontos? Boom.
Ok, that was not planned. Nada é melhor do que a sensação de destruir o chefe da última fase. Ok, she's playing games. Sempre que Dima está jogando, ela sente a união com o universo. Oh my god, she loves games very much. That's the kind of love we're talking about. Será que é seguro dizer que ela gosta de videogames? Dima, I'm gonna let you decide because it's you, right? Então, ela gosta de videogames? That is gonna impact the personality of your virtual self. Sim ou não? Vai Ceresete. I have no idea what Ceresete is. Okay, I'm just gonna click yes because I'm assuming you're okay with your character being enjoying gaming, right? Boom. Okay. Let's see what's happening for the next hour now. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Please don't sit and stare at the computer. Please. Oh my god. I cannot do anything, remember? We're just watching her. Oh my god, again? What happened? Grande negócio vai acontecer. Okay, that's not about... Huh? O trabalho de COD é provocar uma distração. I have to choose what COD is gonna do. Okay. Okay, this is not about Dima. Okay, this is the game giving us choices regarding someone else, which is COD. So let's choose together. Then we will restart Dima's timer because she has already been interrupted twice. I'm so sorry. Ela está assistindo nada, Jasper. That's perfect. COD, ela deve usar um disfarce e entrar de fininho ou começar uma briga na rua. So we're choosing between COD starting a fight or sneaking in something that is happening tonight. I'd say COD would probably start a fight. At least the virtual version of COD. Boom. Okay. Sorry. I'm restarting Dima's timer just because she has been staring at the computer screen for more than 20 seconds now. So 6:26. We're stopping at 7:26 now. Paulinha, talvez ela não goste do jogo. É verdade. Por isso ela não está jogando. Ela está esperando. Paulinha chegou. Dima, você... Bobsani, Nabora, Shazzle? 7:26. I have 26 left. 26 seconds left. Yeah, Dima, I think you just like staring at the computer. That's what I'm assuming from. She's literally just sitting there. Está lembrando CDs. Paulinha está jogando, é verdade. Eu achei que a Paulinha não gostava de jogos, Paulinha. Estranho. Okay, yes, it's been an hour. I'm so sorry, Dima Batata, but this is literally you in the game. You just stared at the computer screen for an hour straight. In game time, obviously. Let's describe. Let's see the sentences you've come up with. Paulinha está jogando... tá, ok. Buna. O que significa Buna? Ela está lembrando CDs. Ok, that's Jasper's sentence. Dima fala com Paulinha em home... entendi. Dima fala com Paulinha em romeno
Perfeito. Que mais? Ela está falando com Paulinha. Yes, that happened. Dima não gosta do jogo porque Ronaldo está no Al Nassr. I have no idea what that is, but okay. Dima não gosta do jogo porque Ronaldo está no something something. Talvez ela não goste do jogo. That's perfect, Paulinha. I'm gonna write it here. Talvez ela não goste de jogo. De jogos, we can say in general. Ela está esperando. Yes, that's Zlatka's sentence. Ela está esperando. Ok. What else? Ela está assistindo nada. Jaspers, I think that was the first sentence. Ela está assistindo nada. Ela está esperando. Ela está olhando na tela. Paulinha sentence. Ela está olhando na tela. Dima está jogando. Ok. She was playing before. No? That I know. No. E como se diz homem mesmo, Paulinha? Baraban? Baraban? Something. Ok. Agora nós vamos começar a analisar as frases. I have some things to tell you about the sentences. Like general feedback, and then we're moving to the assumption task. Okay, which Dima, I'm gonna explain again for you. Don't worry. First of all, let's just analyze the facts and the things you described. Ela está lembrando CDs. Jasper, I think that's your sentence. The same thing we do for gostar. Barbat. Sabia, ok. Sabia nada, né? Não lembrava. Eu não lembrava da palavra. Jasper, the thing that I have just done, eu não lembrava da palavra. Eu não lembrava dessa palavra. Nós precisamos de uma preposição aqui. Ela está lembrando de CDs. If we're talking about specific CDs, dos CDs, because CD happens to be masculine. Disco. Disco compacto. Compact disc. Yes. Número 2. Dima fala com Paulinha em romeno. Ok, that is the perfect sentence, Dima. Dima fala com Paulinha em romeno. We have... Oh, by the way, fala, we can also say está falando, because we were describing what was happening or what is happening at the moment. How would you say that in the past? Talvez ela não tinha... Yes, definitely, Jasper, she didn't. Talvez... Oh, that's an assumption. Perfeito, Jasper. Talvez ela não tinha hobbies. Talvez o computador de Dima não tenha eletricidade. Computador de Dima não tem eletricidade. Interesting sentences. We're gonna talk about those assumptions in a second. Let me just finish the other ones first. Ela está falando com Paulinha. That's perfect. Oh, by the way, I was gonna ask Dima, if you were to say fala, Dima fala, but instead of present tense, she speaks or she talks, you said it in the past. She talked. Como ficaria? Waiting for your answer while you type. I'm gonna... Oh, falava? Interesting answer. We could say falava. Yes. That is pretérito imperfeito. What about pretérito perfeito? How would that be? And everyone can join, obviously. Falava, pretérito imperfeito, pretérito perfeito. Talvez ela não tinha hobbies. Talvez o computador de Dima não tenha eletricidade. That's perfect. Balkan Life 101, falava, tinha, falava. Talvez ela não movendo porque ela está esperando. Ok, Zlatka, thank you for the sentence. We're gonna analyze that in a second. Ela não movendo porque ela está esperando. Ok.
Yes, Paulinha, muito obrigado. Falou. Dima, very quickly, I would like to address this, not only for Dima, but for everyone who is watching. What would be the difference between saying, in terms of meaning, Dima falava com Paulinha em romeno, and Dima falou com Paulinha em romeno? Just to avoid making this live stream super long, I'm just gonna give you the answer straight right now. I'm not waiting. Which is, falava can also be interpreted as in the past, at that moment in the past, during that time when she was living somewhere, ela falava com a Paulinha em romeno. Por exemplo, quando ela morava na Romênia, ela falava com Paulinha em romeno. Specific time frame in the past. Whereas, we're just describing what we have just seen in the game, meaning falou, one single time action fact. Sounds better in this case. Dima falou com a Paulinha em romeno. And that's all. Okay? Falei is correct if you are using present tense. If you are using, if you are using first person, eu. That would be correct, Dima. Eu falei. But anyways, we can explore that somewhere else. Don't worry. Está falando com Paulinha is correct. Dima não gosta do jogo porque Ronaldo está no... I'm assuming you used a team or a soccer team, football team. I don't know. I don't watch soccer. Mas ela não gosta do jogo porque Ronaldo está, ok? Ela está esperando is good. Ela está assistindo nada. Jasper, I think that's your sentence. Interesting thing about Brazilian Portuguese, when we have the word nada, which is a negative word by itself, and we say stuff such as, I don't know anything, I didn't say anything, I didn't write anything, I don't know anything. Whenever, eu sei que você não morava, Dima, that was just an example to contextualize. What was I saying? When we use nada, anything. What happens in Portuguese is that we have to use another negative word at the same time. Like this. Ela não está assistindo nada. Perfeito, Zlatka. Perfeito, Zlatka. Ela não está assistindo nada. I know it's weird because it's double negative, but that's the way we do it. Ela está olhando na tela. Here, I think that's Paulinha's sentence, I'm assuming. Paulinha está olhando... ela está olhando towards something, right? So that would be para instead of na. Ela está olhando para a tela. Para a tela. E Dima está jogando. While I need a very short, quick break to use the restroom. Because I have already drunk lots of water and coffee. Be right back. Please create a few more assumptions about Dima based on these facts, and follow the examples you have above. I will be right back. And yes, be right back. Já volto. Oops, that's not the one. Oh my god. Yes. Be right back. E voltei. Vamos lá. Não tem mais frases, beleza. A gente vai
revisar as frases de vocês aqui. So, sentence number 1. Talvez ela não goste de jogos. I think that was Paulinha's sentence. That is 100% perfect. Paulinha, talvez Dima não goste de jogos. As we talked about before, first conjugation, AR ending verbs become E when they use subjunctive. Yes. Talvez ela não goste. In general, it's a generalization. Number 2, talvez ela não tinha. I don't remember. I think it was Jasper's sentence. Let me try. Yes, Jasper. Interesting. Tinha is pretérito imperfeito for ter. Let me show you something cool here. Conjugação. Conjugação. That's the name of the website. This one right here. If we go and we look for verb ter, this one, and we go down here and we have subjuntivo, we are currently using present subjunctive right here. It is very similar, I have to agree. It is super similar to tinha, but actually, since it is an irregular verb, it is going to have its own quirks, and this one is going to be tenha. Então, talvez ela não tenha hobbies. That would be the correction for that one, Jasper. Pastelzinho de nata. Não, Dima. Dima só falou comigo em romeno. Ela não falava porque não fiz isso muitas vezes. Ela não falava porque não... Imperfeito, too. Muitas vezes. Then Dima said... Se falou com a Paulinha mais em romeno, I could be level D1 in Romanian by now. Chad. Yes, we have to learn Romanian so we can talk to Paulinha in Romanian too. It's a beautiful language. I love it. Moving back to the sentences. Então, Jasper, this is an irregular one, but yes, it's very similar to tinha. It's just tenha. Goste, tenha. The next sentence. The next assumption you created was. Talvez o computador de Dima não tem eletricidade. So I have just showed you what happens to the verb ter. I think that is Paulinha's sentence. Talvez o computador de Dima não tenha. Google Docs is correct this time. Talvez o computador de Dima não tenha eletricidade. Yes. And finally, the fourth one. Talvez ela não movendo. That's Zlatka's sentence. Talvez ela não movendo porque ela está esperando. Here we have o verbo mover. Talvez ela não está. Ok. Talvez ela não... Oops. Google Docs don't show. Zlatka has just... No. Stop. Talvez ela não... Zlatka has just typed, talvez ela não... Oh my God, Google, please stop. Oh my God, I just want to show the option. Zlatka said, no, my God, that's the fifth. Sorry. Talvez ela não... movendo porque ela está esperando. Yeah. Zlatka, that's the only thing I can use now to communicate what I'm feeling. This run right here. Also this one. And maybe this one. Okay. I know you have not seen the answer because Google Docs did not give us the answer. Lu, I have a question. Feel free, Dima. Feel free to ask. I'm going to read it as soon as I finish the explanation for this one. Talvez ela não movendo. We have the verb to be moving. So yes, that is estar. That is correct. Talvez ela não. Verbo estar movendo. But there is one extra layer here that I have to address, which is mover. Whenever I say eu estou me movendo, look at me. Eu estou me movendo. Like that. If I do say that, I instantly use eu estou me movendo. Meaning that becomes a reflexive verb.
So how would you apply the reflexive... what is the word? Particle. How would you apply the reflexive particle to this sentence, Zlatka? And everyone else, feel free to join. What happened to Portuguese class? Emojis? I mean, they can be helpful, Nicole. Eles podem ajudar. Dima, it's not a problem if you ask off subject. I will address them in a second. Don't worry. So, Zlatka, esteja. Oh, okay. Esteja, you have already included it. I did not see it. Yeah, it's not because Google showed us, obviously. Now, two things that we did. Number one, estar, because to be moving temporarily. And the second layer was the reflexive version of mover, which when I say eu estou me movendo, você está se movendo, nós estamos nos movendo. That's all reflexive. Eu me movo, você se move, nós nos movemos. Those particles, those are the reflexive particles that, depending on the verb, we have to use in order to express the idea that the person who is doing the action is the same person who is being affected by the action, which is to move in this case. Então, talvez ela não esteja se movendo, porque ela está esperando. Porque ela está... Yes. Talvez ela não esteja se movendo porque ela está... Yes. That is 100% perfect. Yes. Okay. And finally, we have finished the assumptions about Dima, the new family member. Perfeito, Zlatka, se movendo. Pastelzinho de nata, Dima. She asks, Lua, I have a question, a bit off subject, but how's the education system in Brazil? For example, how would be 8th grade in Brazil? In order to give you a good answer, Dima, I would rather prepare a video for that or just send you some links over on Discord, just because out of like the top of my head, I don't really have any references or like in terms of comparison, especially if we are thinking about like Bosnian education system, but I can definitely provide some interesting material on that. And yeah, I don't know exactly what aspects it would be interesting, but please help me out and I can prepare something that would be helpful not only for you but for everyone else too, to talk about the education system in Brazil. I would love to talk about that, by the way, because I have already been a teacher at a regular school as well, an English teacher, that is, not a Portuguese teacher. So yeah, I have my own perspective on that, but at the same time, I think I can provide some interesting pieces of information. I have a question. It's been 2 hours already. We could go one more just because Kova is around. Nicole? I'm not on Discord. Yeah, no. But I mean, just contact me, Dima. It doesn't need to be Discord. You can just email me or... Yeah, just feel free to mail me and I will provide links. Don't worry. Nicole, você está aqui ou você não está aqui? That's a very important question, Nicole. For 10 minutos, mate? Okay, no. If you have 10 minutes, we have... Meu Deus, tem gente famosa no chat. Tem gente famosa no chat. Vamos analisar. Olha aí, Nicole. Tem streamer famosa assistindo streamer não famosa. Não famoso. Meu... Desaprendi o português já. Nervoso. Chegou. Olha aí quem tá aí. Everyone, please, this person right here... Iriela. Oi, Iriela. Oi, Yane. Seja muito bem-vinda à live Teach Yourself Portuguese. Se vocês quiserem assistir lives jogando, conversando, falando besteira em português, vocês podem seguir a Iriela na Twitch e vocês podem assistir horas e horas e horas de conteúdo em português. Pode deixar o link aí, Yane. Deixa o link aí para todo mundo poder acessar o teu canal também. E agora nós vamos para a nossa última stalkeada. We're gonna stalk. Nicole has just gotten home
if I'm not mistaken. Nicole, this is exactly what I was talking about earlier. Não precisa, precisa sim, Nicole. Ah não, a Nicole tá no trabalho. Precisa sim, coloca o link aí. Joga o link aí que o pessoal vai se inscrever lá na Twitch. I never, ever stream on Twitch, so they can watch you instead. Duas coisas. Alguém entrou na casa com os pés imundos, muito sujos, tá? Eu acho que foi a Nicole, mas não sei. Eu tenho certeza que foi a Nicole. Olha aqui, ó. E número 2, Nicole. Por isso nós precisávamos de mais camas na nossa casa, né? Porque, enfim. Gente, tô perdida. Nunca vi live no YouTube, eu acho. Yane, é muito menos interativo e muito menos dinâmico do que a Twitch, obviamente, como você pode perceber. Mas é o que nós temos no momento. Eu ainda estou trabalhando. Estou. Okay. Well, what are we doing? We're waking Nicole. I'm just gonna call you Nicole. I cannot. Nicole is not part of my vocabulary. Eu vou acordar Nicole. She's gonna be very, very, very unhappy with that. I'm so sorry, Nicole. As soon as she wakes up, we're gonna be watching her for 1 hour. And then we're gonna describe what she's doing. Yane, só pra você entender o que tá acontecendo, a gente tá fazendo um exercício onde a gente assiste o sim agindo por conta própria durante 1 minuto. A gente não faz nada, não controla nada. Depois a gente escreve frases... Ops, que senha tá errado. Escreve frases sobre o que aconteceu. E depois a gente cria... qual é o nome da palavra? Suposições sobre a pessoa baseado no que aconteceu nesse minuto. Então... Tentei marcar todo mundo pra dar oi. Pois é diferente. Enfim, vamos lá. Vamos assistir a Nicole de mau humor. Provavelmente a Nicole vai ficar de mau humor quando a gente acordar ela, mas não tem problema. Quando ela acordar, ok. Olha lá embaixo. It's 7:27. When the timer hits 8:27, it's over, okay? So we're just gonna watch her be very, very in a very bad mood, I guess. But let's see. Don't forget to write down. Não esqueçam de escrever as frases sobre a Nicole. 8:27 termina. Ah, não, ela vai dormir de novo. Não. No, mate. That's not how it works. No. Desculpa, Nicole. We need you to do stuff so we can write about. Isso, muito bom. Peraí, esqueci de clicar. Ah, socorro. Deu. Oh my God. Pelo menos ela foi pra cama agora, né? Coitada, ela tá muito cansada. Eu acho que ela tá muito cansada. Yeah, that's everything Nicole is gonna provide. I'm not waking her up once again. I'm so sorry. Nunca vi o live de Lua. Sou nova desde um mês. Sim, a Dima é nova aqui. Ela acho que é a primeira vez que ela tá na live também, né? Ela não, né? Iane. Eu não consigo olhar pro chat e não ler o que tá escrito. É bizarro. Iane. Kova gosta de dormir. Anotado. Sim. Ela está cansado. Slatka, a Nicole, está cansada. Masculino ou feminino? Kova should assist the Montenegrin Sleeping Olympics. É verdade. That's a real thing. Oh my God, is it, Dima? I have never heard about it. Okay, good. Let's write about Nicole. Vamos escrever sobre a Nicole. Primeiro tem a frase da Iriela. Da Yane. Kova gosta de dormir. Sim. Anotado. Perfeito. Ela está cansada. Slatka. Cansada. Adjetivo feminino. Perfeito. And
I think that's all, right? Because that's pretty much everything she has done. Então, nós temos Kova gosta de dormir e ela está cansada. Now, let's show Yoni that we are very, very good at studying Portuguese by ourselves. Ó, a Clarissa chegou, Clarissa chegou. Vamos criar suposições sobre a Nicole, sobre a Kova, baseado em duas frases. Suposições baseadas em apenas duas frases. Ela está cansada, Kova gosta de dormir. Let's go. Let's use subjunctive mood. Eu estava dormindo durante a sua live ontem, Iriela. Confissões no chat. Chegou a Clarissa, chegou a Clartum, mais uma moderadora. Oi, Clarissa. Pastelzinho de nata, olá, como está? Ela está levando e voltando para a cama. Ela está levando... Zlatka, levando o quê? Like taking somewhere, something somewhere? Vamos lá, gente. Uma frase que começa com talvez. Pastelzinho de nata. Uma frase sobre Kova, começando com a palavra talvez. Sobre muitas coisas que ela fez nesses 60 segundos. Em outubro eu vou... é mesmo, Dima? Eu achei que você mora... não, tá. Você já visitou só, né? É verdade. Tinha esquecido. Kova gosta de dizer talvez. A frase funciona porque tá Zlatka. Levantar. Nós temos o verbo levantar. E nós temos o verbo levar. Por exemplo, eu posso dizer que eu levei meu cachorro para o parque. I don't know why I thought I don't have a dog. I don't even know why I'm using a dog as an example. But anyways, eu levei um cachorro pro parque. Eu peguei o bonde andando. Não visitou? Eu achei que você tinha visitado. Bom. E nós temos o verbo levantar, Zlatka, que é, por exemplo, eu levanto todos os dias. Eu levanto às 7. Nossa, às 4 da manhã, às 5 da manhã. Bom, todos os dias. Eu levanto às 5 da manhã. Oh, interesting. Google Docs is giving us a suggestion of making it reflexive, as Zlatka has just suggested. Se levanta. Eu me levanto às 5 da manhã. I can definitely say that we will, Clarissa, Yanni, brasileiros, vocês podem me ajudar, mas eu acho que a gente também fala, eu levanto, sem o me, né? Maybe that's not 100% grammarly correct, but we can. Luan, com certeza. Como assim, Nicole? Como assim? Eu trabalhar menos? Então, Zlatka, the thing that I'm showing you here is they are very similar. One is taking, the other one is getting up. So, eu me levanto às 5 da manhã. Maybe the sentence about Nicole can be, talvez, where is the sentence? Ela está levando e voltando para a cama. Ela está se levantando e voltando para a cama. Yes. Ela está se levantando e... And what? E voltando. Yes. E voltando para a cama. Ok, I skipped a bunch of messages. I'm so sorry. Moro em Espanha. Ok. Você mora na Espanha, não em Portugal. Ok.
Talvez eu precise trabalhar menos. Nicole, muito bom. Primeira frase com talvez. Talvez Nicole precise trabalhar menos. Interesting thing about subjunctive is that you can use it with first person. In third person, the verb conjugation is going to be the same. Meaning, talvez eu precise, as Nicole has just said, or talvez ela precise, we're still using the same precise, with the same change at the ending of the verb, because that's how we do it. That's the conjugation for subjunctive, present subjunctive. Talvez ela precise, talvez eu precise. E aí nós temos... Nicole disse, Lua, com certeza. Talvez eu precise trabalhar menos, Nicole. É isso? Eu não. Você também, Nicole. Você também. Talvez a Nicole vá participar dos Sleeping Olympics em Montenegro. Perfeito, Dima. Vamos usar a frase da Dima. Talvez a Nicole vá participar... Oh my God. Vá participar... Oh my God. Participar dos Jogos Olímpicos em Montenegro. Dima, that is 100% perfect. Let me show you something here. The verb to go, verbo ir. Quando a gente usa no subjuntivo presente, it is irregular, therefore it has this interesting way of being written, this form here, which is vá, with a diacritic. Meaning, yes, talvez Nicole vá participar. We could also just use participe with the verb to participate, or join, or take part. Muito bem, deixa eu ver. Falamos que? Falamos sim o que, Clarissa? Eu me levanto ou eu levanto? Falamos sim para qual dos dois? Eu sou contra levantar às 5 da manhã. Somos contra. Yanni. Lua, can you share the doc, please? Yes. It is the link is already in the description, Dima. I'm just gonna accept you and give you access as soon as I finish this live stream. Don't worry. Logan, why? Okay, yes. I see that more than one person has already requested access. So you can click the link, request access, and I will give you access to the link, to the file, as soon as we finish the live stream. Talvez Cova deva dormir mais. Ótima frase. Talvez Cova deva dormir mais. Once again, if we go and we check verbo dever, we have subjunctive, present subjunctive, que eu deva, que ele barra ela deva. Tchau, Nicole. Tchau, Nicole. Vai lá, vai. Boa reunião. Talvez você deva focar no trabalho agora, não na live. Mas é isso. Obrigado por assistir, Nicole. Até a próxima. Talvez Cova deva dormir mais. Have I skipped something else? Talvez Cova deva trabalhar menos. Talvez. Talvez ela precise dormir mais. Ótimo. Talvez ela precise dormir mais. Ótima frase, Zlatka. Talvez Nicole precise dormir mais. Interesting thing here, that as you can see, whenever we use precisar or dever, or even ir, for the three verbs here, we have the same thing happening, which is verb plus verb, meaning precisar plus infinitive, trabalhar. We're not conjugating the second one. Vá participar, not conjugating the second one. And deva dormir, not conjugating the second one as well. Isso mesmo, concordo com a Cova. Talvez ela precise concordar com a Cova. O que a Cova disse? Não sei. Obrigado, tenho uma reunião com o cliente. Tchau, Nicole. Muito obrigado por assistir. Falamos os dois. Adeus, Cova. Um prazer. Bye, Cova. And finally, we've reached the end of task 2, I guess. Tarefa número 2, concluída com sucesso. Nós assistimos a quem está no chat aqui durante 1 hora no jogo. Assistiram sim agindo por conta própria durante 1 hora no jogo. E anotar o que ele ou ela está fazendo para então criar uma biografia. Para então criar uma biografia que descreva sua personalidade. We still haven't done the biography part, don't worry. Fazer 3 suposições sobre o SIM com base no que foi observado. Yes, done. We have used subjunctive for that. And tarefa 3, porque nós temos 2 horas e 20 de live. Eu não vou fazer essa tarefa
na live com vocês, mas eu vou mostrar um exemplo e homework task, tema de casa para você. Você vai escrever uma biografia. Você vai escrever uma biografia curta sobre um sim. Você vai escolher entre a Kova, a Zlatka, Paulinha ou Dima Batata. Vocês têm 4 opções, porque você já tem as frases agora com as suposições. You have access to this file by clicking the link in the description. I will grant you access to the file. And this is what I want you to do. I want you to have the facts and the assumptions that we have created. Going back to my hypothetical example now. Ele é amigável, é possível que seja divertido, ele é saudável, talvez ele seja atleta, from the one that I showed you before. And then, writing task. This is the good stuff now. You are going to create a very short, but still descrição biográfica, whatever that is in English, by saying something along the lines of fulano, which is the word we use for like John Doe, someone we are not naming. É uma pessoa muito extrovertida que gosta de conversar com seus amigos. Why have I said that? Because he is talking to someone. He is friendly. Those assumptions. Ele passa muito tempo com outros Sims e acredito que seja um Sim muito extrovertido. I believe that. I am not sure. I'm not certain. I'm already using those cues or those chunks that trigger subjunctive mood to talk about the person. Ele malha, which is another word or verb for exercising, e talvez esteja se preparando para um evento esportivo no futuro. So maybe they are preparing. So that's why esteja is also subjunctive mood. Quem é ele? That is my hypothetical example, Dima. That is just an example I created for you to have sentences as reference for your sentences to be created based on. Fulano. Fulano is the John Doe. When we don't name the person, but we are referring to someone. Okay? So, homework task, I would love you to try and write about, let me delete people who haven't been described, or who haven't been stalked, I should say. So, Kova, Zlatka, Paulinha, Koji. I have not been stalked by myself. Good. Dima has. So you have those 4 options. Kova, Zlatka, Paulinha, Dima. You can copy-paste the sentences from above. They have already been corrected, these ones. The assumptions and the facts. And then you can come up with your own descriptions. Suas biografias. Very, very short ones, obviously. Okay. So try to have description using regular tenses, such as present tense. Ele é, ela gosta, ela não gosta. And also try to throw some subjunctive mood sentences in there by using those chunks. Talvez, é possível que, é provável que, and those. So again, this is for you to try, or this is for you to practice subjunctive mood above everything else. But obviously for you to have fun trying to come up with ways to describe people. So will you share the doc? It is already shared. I will just give you access as soon as you click the link in the description. And then I will just click yes, allow. So you can do that now, Dima, don't worry. And I think for today, that's it. Okay. Programação. Before I go, I just wanna show you that tomorrow, amanhã, de manhã, tomorrow morning we have our meetup, 12 p.m. Brazil time. You can go to Discord and you will see the event starting time in your own time zone. So you will know exactly when it's starting. In this one, we will be describing ourselves. You will be describing yourself. So that's why I wanted to have this description-focused The Sims live stream today. You can join Encontrinho. If you don't join Encontrinho, it's not a problem. It's free if you want to. Tomorrow, I will be playing another game here on YouTube. It's called Two Point Campus. It is about running and managing a university
as far as I'm concerned, so that's gonna be interesting. On Sunday, you can join Chill Gaming Sunday, which is gonna be just chill time on Discord, playing community games on Discord. And in case you want to have lessons with me, but you don't want to have like one-to-one lessons, I'm also offering currently my new project called Clube Iniciante and Clube Intermediário. Here, I can send you the link on Gmail, don't worry. You can join those lessons by becoming a member here on YouTube or by supporting the channel through Ko-fi, which again, links are in the description as always. Hopefully they are. If they're not, you can just click around the YouTube channel and you can find them. Muito obrigado para quem assistiu até agora. 2h30. I'm sorry, I am really trying my best to make them like 2 hour long live streams, not 3 hour long, because I know it gets tiring at some point. But it's been a pleasure. It's been a pleasure sharing Portuguese knowledge, my Portuguese knowledge with you, and also playing some games. Muito obrigado para quem assistiu. Muito obrigado para quem participou, para quem mandou frases. Parabéns pelas frases, muito boas, inclusive. Vocês estão usando subjuntivo perfeitamente. It's like 9 p.m. here. Oh my god. Okay. Don't worry, Dima. If you cannot join, I will send you the links. Anyways, and you can see. Vejo vocês amanhã no Encontrinho e depois na live às 3 da tarde, eu acho. É isso. Tchau, gente. Muito obrigado para quem assistiu. Até mais. Tchau, Zlatka. Tchau, pastelzinho de nata. Dima. Tchau, Iriela. Iane. Tchau, Iane. Tchau, Clarissa. Tchau, Nicole. Nicole já foi, né? Mas enfim, tchau. Muito obrigado para quem assistiu. Até a próxima live. Tchau.